Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 38. Na figura 1252, vigas homogêneas A e B estão presas a uma parede por dobradiças e frouxamente rebitadas uma na outra. Uma não exerce torque sobre a outra. A viga A tem comprimento LA igual a 2,40 metros e massa de 54,0 kg. A viga B tem massa de 68,0 kg. As dobradiças estão separadas por uma distância D igual a 1,80 metros. Na notação dos vetores unitários, qual é a força letra A sobre a viga A exercida por sua dobradiça? Letra B, sobre a viga A exercida pelo rebite. Letra C, sobre a viga B exercida por sua dobradiça. E letra D, sobre a viga B exercida pelo rebite. Vamos primeiro identificar os dados fornecidos pelo enunciado do problema. O comprimento da viga A é LA igual a 2,40 metros. As dobradiças estão separadas por uma distância D igual a 1,80 metros. A massa da viga A é MA igual a 54,0 kg. A massa da viga B é MB igual a 68,0 kg. Como as vigas estão em repouso, elas estão em equilíbrio estático. Isso significa que seu momento linear e seu momento angular são nulos. Vamos identificar as forças que atuam nas vigas. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como sentidos positivos. Sobre a viga A atuam as seguintes forças. A força exercida pela dobradiça superior, que tem componentes nos dois eixos, e que vamos supor inicialmente que ambas são positivas. O seu peso, atuando no ponto médio do seu comprimento, vertical para baixo, cujo módulo é PA igual a MA vezes G. A força exercida pelo rebite, que tem componentes nos dois eixos e que também vamos supor que ambas são positivas. Sobre a viga B atuam as seguintes forças. A força exercida pela dobradiça inferior, que tem componentes nos dois eixos e que vamos supor inicialmente que são positivas. O seu peso atuando no ponto médio do seu comprimento vertical para baixo, cujo módulo é PB igual a MB vezes G. A força exercida pelo rebite, que tem componentes nos dois eixos e, de acordo com a terceira lei de Newton, terão o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários às componentes das forças que o rebite exerce sobre a viga A. De todas as forças mostradas, somente os pesos é que temos certeza do sentido, que é vertical para baixo. As outras serão definidas e determinadas à medida que realizamos os cálculos. Considerando estas suposições, as forças que devemos determinar são as seguintes. A força exercida pela dobradiça superior sobre a viga A é FA igual a AX vezes I mais AY vezes J. A força exercida pelo rebite sobre a viga A é FRA igual a RX vezes I mais RY vezes J. A força exercida pela dobradiça inferior sobre a viga B é FB igual a BX vezes I mais BY vezes J. A força exercida pelo rebite sobre a viga B é FRB igual a menos RX vezes I menos RY vezes J. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual à taxa de variação do momento linear. O vetor FR é igual a dP dt. Como o momento linear é constante, a derivada é nula e a força resultante também é nula. Considerando as forças que atuam na viga A, aplicando esta lei na direção horizontal, teremos que AX mais RX tem que ser igual a zero. Aplicando a lei na direção vertical, teremos que AY mais RY menos MA vezes G, que é o peso da viga A, é igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, AY mais RY é igual a MA vezes G.
temos duas relações entre as componentes das forças. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. O vetor τr é igual a dl dt. Como o momento angular é constante, a derivada se anula e o torque resultante também é nulo. Então, o torque devido a y, mais o torque devido a x, mais o torque devido ao peso da viga A, mais o torque devido a Rx, mais o torque devido a Ry tem que ser igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação perpendicularmente a ele até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor tal é igual ao vetor R VEC o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. O módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Podemos escolher qualquer eixo de rotação, mas o mais conveniente aqui é escolher um eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pela dobradiça superior. Escolhendo este eixo de rotação, os torques devido às forças AX e AY são nulos, porque elas atuam no eixo de rotação. Vamos considerar positivo o torque da força que atuante sozinha fizer a viga girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Considerando a força PA, se traçarmos o vetor RA do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o módulo deste vetor é igual a metade do comprimento da viga A. O ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria a viga girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a PA é igual a menos 0,5 vezes L, que é o módulo de RA, vezes MA vezes G, que é o módulo do peso, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica menos 0,5 vezes LA vezes MA vezes G. Considerando a força Rx, se traçarmos o vetor Rxa do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, percebemos que esses vetores são paralelos. Como o produto vetorial de vetores paralelos é nulo, o torque dessa força também é nulo. Considerando a força Ry, se traçarmos o vetor Rxa do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o módulo deste vetor é igual ao comprimento da viga A, o ângulo entre os vetores é igual a 90 graus e a atuação dessa força faria a viga girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o torque devido a Ry é igual a LA, que é o módulo de Rxa, vezes Ry, o módulo do vetor, vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica LA vezes Ry. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, ele se torna menos 0,5 vezes LA vezes MA vezes G, o primeiro torque, mais LA vezes Ry, o segundo torque, é igual a zero. Passando do termo negativo para a direita, LA vezes Ry é igual a 0,5 vezes LA vezes MA vezes G. Podemos simplificar o LA, então o Ry vai ser 0,5 vezes MA vezes G. Substituindo pelos valores das medidas, fica que Ry vai ser 0,5 vezes 54,0, que é o MA, vezes 9,8, que é o G, que dá 264,6 newtons. Resolvendo uma das equações deduzidas anteriormente para AY, ela se torna, o AY vai ser MA vezes G menos 0,5 vezes MA vezes G, que dá 0,5 MA vezes G, a mesma coisa da equação anterior, ou seja, 264,6 newtons. Considerando agora as forças que atuam sobre a viga B e aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que Bx menos Rx é igual a zero. Aplicando na direção vertical, By menos Ry menos Mb vezes G é igual a zero. Então, o By vai ser Mb vezes G mais Ry. 68,0, que é o Mb, vezes 9,8, que é o G, mais 264,6, que é o Ry, que dá 931 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton para a rotação, a soma dos torques é nula. Então, o torque devido a By mais o torque devido a Bx mais o torque devido a Pb
mais o torque devido a Rx, mais o torque devido a Ry tem que ser igual a zero. O eixo de rotação mais conveniente aqui é perpendicular ao plano do desenho e que passa pela dobradiça inferior. Escolhendo esse eixo de rotação, os torques devido a By e Bx são nulos porque essas forças atuam no eixo de rotação. Considerando a força PB, se traçarmos o vetor RB do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o módulo deste vetor é igual a metade do comprimento da viga, cuja medida não sabemos. O ângulo entre os vetores é igual a θ, e a atuação dessa força faria a viga girar no sentido horário, o torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a PB vai ser menos RB vezes MB vezes G, o módulo da força, vezes o seno de θ. Podemos identificar na figura um triângulo retângulo, cujo cateto oposto ao ângulo θ é igual a metade do comprimento da viga A, e a hipotenusa é igual ao módulo de RB. Se calcularmos o seno deste ângulo, utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, 0,5 vezes LA, sobre a hipotenusa RB. Então, RB vezes seno de θ é igual a 0,5 vezes LA. Substituindo na equação do torque, ela se torna. O torque devido a PB vai ser menos 0,5 vezes LA vezes MB vezes G. Considerando a força Rx, se traçarmos o vetor Rxb do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o módulo deste vetor é igual ao comprimento da viga B, cuja medida não sabemos. O ângulo entre os vetores é igual a θ, e a atuação dessa força faria a viga girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a Rx vai ser Rxb vezes Rx vezes o seno de θ. Como antes, podemos identificar na figura um triângulo retângulo, cujo cateto oposto ao ângulo θ é igual a D, e a hipotenusa é igual ao módulo de Rxb. Se calcularmos o seno deste ângulo, utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto D sobre a hipotenusa Rxb. Então, Rxb vezes seno de θ é igual a D. Substituindo na equação do torque, o torque devido a Rx vai ser D vezes Rx. Considerando a força Ry, se traçarmos o vetor RYB do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o módulo deste vetor é igual ao comprimento da viga B. O ângulo entre os vetores é igual a θ, e a atuação dessa força faria a viga girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a Ry vai ser menos RYB vezes Ry vezes o seno de θ. Podemos identificar na figura um triângulo retângulo cujo cateto oposto ao ângulo θ é igual ao comprimento da viga A, e a hipotenusa é igual ao módulo de RYB. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, o LA, sobre a hipotenusa RYB. Então, RYB vezes seno de θ é igual a LA. Substituindo na equação do torque, ela se torna. O torque devido a Ry vai ser menos LA vezes Ry. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, ela se torna menos 0,5 vezes LA vezes MB vezes G, mais D vezes Rx, menos LA vezes Ry é igual a zero. Passando todos os termos para a direita, menos o termo de Rx, fica D vezes Rx é igual a LA vezes Ry, mais 0,5 LA vezes MB vezes G. Podemos colocar o LA em evidência, então D vezes Rx vai ser LA vezes Ry mais 0,5 MB vezes G. Resolvendo para Rx, Rx vai ser LA vezes Ry mais 0,5 MB vezes G sobre D. Substituindo pelas medidas, fica que o Rx vai ser 2,40, que é o LA, vezes 264,6, que é o Ry, mais 0,5 vezes 68,0, que é o MB, vezes 9,8, que é o G, dividido por 1,80, que é o D. Se a gente fizer essas operações, dá 797,0 newtons. Resolvendo uma das equações anteriores deduzidas para Bx, fica que Bx vai ser Rx, que é igual a 797,0 newtons. Resolvendo a outra equação deduzida para Ax, Ax vai ser menos Rx, ou seja, menos 797,0 newtons.
Escrevendo agora os vetores com as medidas calculadas, escritas com 3 algarismos significativos de precisão, que é a precisão das medidas originais, fica: o FA vai ser menos 797 newtons vezes I, mais 265 newtons vezes J. O FRA vai ser 797 newtons vezes I, mais 265 newtons vezes J. O FB vai ser 797 newtons vezes I, mais 931 newtons vezes J. E FRB vai ser menos 797 newtons vezes I, mais menos 265 newtons vezes J.